E eu achando que ia ser ruim, cara. E não é que até que é bom. Então, maluco, vamos falar um pouquinho aqui sobre a última estreia de anime bom, porque teve outras estreias de animes e não foram lá muito legais, como Be The Beginning e Aiko, alguma coisa que eu não ligo. E aqui nós temos Sword Guy The Animation, que é baseado no mangá do mesmo nome, que basicamente conta a história em que tem um mundo, tecnologia, não dá muito pra entender e tal, porque um ferreiro usa uma arma para fazer uma mão biônica para um cara, então eu me perdi aí em questões de tecnologia, sabe? Eu me perdi aí. Aqui nesse mundo tem essas armas e tal, famosas, onde elas mataram tantas pessoas que demônios meio que ficaram presas nelas, criaram vida. E quando a pessoa, ela meio que fica tentada a empunhar ela e matar pessoas, e acaba sendo possuída pela arma em si, se transformando no Bolsoma. E a partir daí tem uma organização, na verdade duas. Uma não é muito explicada, talvez tenha uma coisa a mais no mangá. Até o anime mesmo parece que ele deveria ser maior, porque ele acaba em uma parte que você, sei lá, no clímax, aí ela acaba. Ok, então, né? Era pra eu acho que ter sido uns 24 episódios por aí. Mas retornando aqui, tem essa organização em que ela usa pessoas que foram possuídas por essas armas, mas não completamente, para lutar contra as armas possuídas e tal. Também coletar elas. A parada é a seguinte, a única coisa que eu achei realmente que fez o anime ser ruim pra mim, não tô dizendo que o anime é uma porcaria, não. Ele é bom. Ele poderia ser muito bom, é porque não tem world building. Você não sabe como é que é esse mundo. Parece que essa organização é a única coisa que existe no mundo. Tipo, como é que as pessoas reagem? Como é que a sociedade vê esse tipo de coisa? Essa organização encobre? Como ela encobre? Não explica nada. Então, os dois malucos começam a lutar no meio da cidade, matar pessoas, e aí? As pessoas simplesmente ignoram isso? Como é que as coisas são encobertas? Não tem essa atenção no mundo. Não mostra como o mundo reage a essa coisa, a essa organização em si. Sabe? Não é explicado algumas coisas meio a fundo e tal. Tirando isso é o que pra mim deveria ter para poder ser muito bom. Eu não sei se o mangá tem isso e tal, então eu realmente não posso dar o meu veredito total na série como um todo, entendeu? Mangá e anime. Mas o anime comete um erro inacreditável, tipo, omitindo essa parte. Mas uma coisa interessante que eu gostei foi porque mostra como a organização, ela não é boa, cara. Entendeu? Como ela meio que engana esses caras que dão a vida para poder, sabe, continuar a organização, tipo, manipulando eles e tudo mais. À medida que a história vai progredindo, você entra em diversos arcos. E o que eu acho que também meio que arrasta o anime um pouco para baixo e deixa ele não muito bom, deixa ele bom só. Porque são tantas histórias tão separadas que você meio não tem um foco. Tudo bem que o foco deveria ser como a organização lida com as coisas e tudo mais. Não fica muito bem, fica tão fragmentado, você acaba realmente não se portando lá com muita coisa que está acontecendo. O negócio é Sword Guy, entendeu? Porque tem um Guy, que é o personagem principal, mas ele não aparece tanto assim, hein? Inacreditavelmente ele não aparece tanto assim, cara. Tem o foco em outros personagens, que tudo bem, você realmente tem que mostrar aí uma parte disso, do world building, entendeu? Quer dizer que as coisas se movem sem o personagem principal estar envolvido. Isso é bom, mas logo de cara, acho que realmente não é uma coisa interessante aí para ser feita. Mas eu não vou mentir, a questão da ação, como as coisas vão se desenvolvendo, são bem interessantes. Você fica investido. Eu assisti o anime todinho em uma lapada só, sabe? Ele te prende bastante. Mas, por exemplo, tem um episódio lá que mostra uma gordinha
e ela tá caçando um tesouro. Tem um episódio, também nesse mesmo episódio tem a parada do cabeleireiro. Não paga. É um episódio perdido pra mim. Porque eu aposto que isso vai ser, lógico, explicado mais na frente, na segunda temporada. Mas eu não sei se vai ter segunda temporada. Mas pelo que realmente parece que era um anime de 24 episódios. Eles cortaram em duas partes de 12. Porque é realmente isso que parece, cara. Porque não faz sentido você colocar um episódio perdido, que ele não dá nada, ele não explica nada, ele não faz nada. Ele realmente, a única coisa que ele pode argumentar que ele faz é introduzir um personagem que você nunca mais vai ver. É isso. Cara, tem muitas coisas, à medida que eu vou falando aqui, que deixam esse anime, em vez de ele ser muito bom, pra bom. Porque ele continua sendo bom. Ele utiliza o CGI, eu acho que de uma maneira bem interessante e legal. Tipo, faz a diferença. Os personagens são muito bem feitos, a animação deles são muito boa. Mas quando vai pra parte, quando ele fica totalmente possuído pela arma, e vira tipo um Transformer, sei lá, como se fosse o Garo, legal. O CGI não é essas coisas todas, mas dá aquele contraste, sabe? Então eu acho que o CGI é implementado de uma maneira legal, cara, bem interessante. Apesar de que eu devo dizer que o personagem principal, ele é aquele clássico, não fale comigo, eu sou triste e solitário. Porque talvez influência, lógico, da arma dele, mas mesmo assim, cara, não sei. Na verdade, eu aos poucos estou mudando a minha opinião de bom para ok, à medida que eu estou falando aqui, porque parece que eu estou mostrando um monte de ponto negativo no anime. E os pontos positivos não são tantos assim, apesar de que sim, existem, por causa que tem um ponto em que essa organização ela tem que meio que suspender em estado criogênico esses caras, para parar eles, entendeu? Para que a infecção da arma não possua eles logo de cara, para que eles possam desenvolver uma cura e tal. Então de anos em anos eles vão sendo revividos para poder fazer uma missão, depois eles voltam pro gelo. E tem uma parte legal, que tem um personagem que ele se apaixona por uma mulher e tal. É mostrado esse tipo de história dele, em que começa com ela adolescente, depois vai mostrando, sabe, aos poucos, lógico, em flashbacks e tal, que depois de um tempo ela vai ficando um pouco mais velha e agora ela tá super velha, maluco. E ele continua jovem, mas ela sempre tava lá esperando ele. Eu gostaria, ou pelo menos eu tava esperando que isso acontecesse com o personagem principal também, mas logicamente não acontece porque o anime é super curto. É super curto. Ou como eu disse, parece que tinha uma temporada de 24 episódios e eles cortaram em duas partes. Talvez seja lançado mais tarde ou nem seja lançado, né? Eu não sei. Tomara que seja, porque eu acho que é algo bem incompleto. Uma das vantagens aí que eu vejo com o Netflix aí é porque ele realmente não depende muito de venda de mangá, de DVD, para que a próxima temporada do anime seja lançada. O que importa mesmo é o anime em si. Então é uma das vantagens, sabe? Uma das desvantagens é isso. Parece meio uma coisa corporativa. Tipo, tem 24 episódios, mas ninguém assiste 24 episódios, né? Formato Netflix, 12 episódios, vamos cortar aqui em duas partes. Mesmo que não faça sentido e termine o nosso anime aqui num clímax inacreditável. Mas, pois é, cara, eu acho que Sword Guy The Animation, ele acerta em muitas coisas, mas também erra em muitas outras coisas, mano. Eu não vou mentir, eu acabei de baixar de bom pra ok, por causa que tem coisas que realmente, mano, se você pensar, elas não ficaram muito legais, justamente porque tem uma história a ser contada ainda. E do jeito que acabou, não acabou daquele tipo, a gente vai responder, acabou no final mesmo. Parece que, parte 2, esperem. Fez o anime meio que ser arrastado para baixo aí, pro ok, na minha opinião. Mas quem sabe, você lendo o mangá, eu talvez leia o mangá, ou assista a próxima temporada do anime, a nota suba um pouquinho, né? Fique pra bom. Por causa que eu realmente achei ele muito bom, cara. Mas à medida que eu comecei a pensar aqui,
não é essas coisas todas não. Tem bastante erro, entendeu? Tem bastante erro. E apesar de ter coisas que eu não falei aqui que poderiam ser classificadas como erro. Mas em questão de retenção, eu acho que é um anime bastante interessante, porque são tantas coisas acontecendo que você fica preso. Você vai realmente assistir todos os 12 episódios em uma vez só. Então, eu acho que por enquanto é um ok. Caso uma segunda temporada complemente a história que já foi contada aqui, é um bom, sabe? Muito bom, duvido muito, mas é um bom por enquanto. E pois é, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de Sword Guy The Animation, a Sword Green, que é a espada mais forte, porque eu não vi diferença nenhuma na história dela para outra história de qualquer espada que apareceu no anime, sabe? Sei lá, enfim. Se inscreve no canal e tem o site Multiverso Geek na descrição desse vídeo.